Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui que nós fazemos com o pessoal da Ajax Asset, em conjunto aqui com a Fixus Capital, onde a gente fala um pouquinho sobre cenários econômicos, tendências de investimentos, e hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Guilherme Vazoni, com o Rafael Passos, que são os dois gestores da Ajax Asset. E a nossa ideia desse nosso bate-papo aqui hoje é falar um pouquinho do que aconteceu ao longo do ano de 2024 e também perspectivas para o ano de 2025. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, né, vocês conseguirem separar um tempinho aí para a gente poder bater um papo do que está acontecendo no mercado. E para a gente começar, acho que esse ano foi um ano bem desafiador, né? Várias perspectivas que nós tínhamos não se confirmaram, que o mercado tinha não se confirmaram, temos muitos riscos e ruídos políticos também acontecendo, né? Então a ideia é a gente conversar um pouquinho, vocês passarem um pouco a visão de vocês. Eu acho que para a gente começar, um papo que foi muito forte ao longo desse ano foi sobre Estados Unidos, né? A maior economia do mundo, que acaba impactando invariavelmente o nosso país. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho principalmente, a gente começar falando aí a gente estava esperando uma recessão para os Estados Unidos esse ano, essa recessão parece que não veio, né? O que houve, o que aconteceu? E também a gente teve cenário político aí novo, Trump eleito. Então fala um pouquinho pra gente. Eleição pessoal. fazendo muito preço, muito né? Nos preço, mercados. né? Teve muita Exatamente. volatilidade. E foi surpresa não só aqui, como lá fora, né? Então, assim, seja de atividade, inflação, todos os, as regiões surpreendendo, né? Sim. De Estados Unidos, acho que Estados Algumas Unidos... para positivo, outras para negativo. negativo. Exatamente. Se fosse todos para positivo, seria ótimo. Seria né? bom. Mas de Estados Unidos, acho que esse ano, enfim, ele prova o excepcionalismo americano, né? Então, se a gente voltar no começo do ano, onde o mercado, querendo ou não, tinha uma preocupação aqui, né, de risco de recessão, de desaceleração mais forte dos Estados Unidos, se provou ao contrário, né? A gente vê os Estados Unidos crescendo ainda firme, né, com uma atividade bastante resiliente. Esse risco ele foi cada vez mais dissipado, né? E um consumo ainda muito latente, né, norte-americano, que querendo ou não, enfim, puxou toda essa recuperação que a gente viu de Estados Unidos, né? O grande propulsor de crescimento, né, dos Estados Unidos é realmente o consumo, né? Foi o consumo. E enfim, então a gente teve, né, se a gente voltar um pouquinho para trás, final de 23, né, com o mercado esperando quedas mais fortes de juros, né, ao longo dos próximos anos. Em 2024, no começo do ano, a gente, enfim, viu que de fato o Fed não ia cair tão forte os juros, né? Porque você estava com uma atividade ainda bastante robusta. E foi o que se provou, né? No meio do caminho, você teve aquele evento Japão, né? Que trouxe um pouco de volatilidade. Um mercado americano que também trouxe alguns dados mistos, né? Com desemprego um pouquinho mais forte, criação de vaga ainda, bem mais fraca, mas o que aconteceu foi um evento não recorrente que a gente viu, e que depois a economia normalizou, né? Então, assim, hoje a gente vê os Estados Unidos crescendo acima de 2%, né? Então, se a gente olhar 2024, deve fechar próximo aí de 3% de crescimento. É um crescimento bem robusto. E algo que não era esperado quando você tem uma política restritiva, né? Quando você tem uma política restritiva, você espera que o quê? Venha até uma recessão, não venha crescimento, e não aconteceu isso nem de perto, né? E desacelera mais forte, né? No fim do ano passado, acho que o mercado tinha duas grandes dúvidas, né? Era ou a recessão ou a estagflação. Sim. Né, Rafa? Eu acho que o mercado falava muito disso dos Estados Unidos para 2024. E acabou surpreendendo todo mundo, né? Acho que você pega, inclusive, o nível de alocação em bolsa nos Estados Unidos no começo do ano, o pessoal tava meio receoso, tava com esse call, né, um pouco mais restritivo e de crescimento baixo, e até mesmo dúvida da questão da inflação voltar mais perto da meta, e ao longo do ano foi provando completamente ao contrário, né? Você teve alguns cases, né, de tecnologia, né, aumento de produtividade muito forte, que querendo ou não contribuiu para esse crescimento de atividade, né? Assim, o mercado inteiro praticamente errou a projeção de crescimento dos Estados Unidos esse ano, né? E o que veio muito
que não estava se esperando e que foi muito falado no mercado foi principalmente essa questão da inteligência artificial, né? Que entrou nesse tema esse ano, né? Não me lembro se o ano passado a gente já se falava disso ou não, mas esse ano foi muito forte, né? E que trouxe aí a lucratividade das empresas veio muito para cima, né? Se provou, né? O mercado já trabalhava com números otimistas, e se você olhar mesmo para a Bolsa, todos os dados do setor se provaram com rentabilidade muito acima, superando as expectativas já otimistas do mercado, né? Sim. E isso teve reflexo no PIB também, seja em termos aqui de CAPEX, de investimento, né? Ou seja aqui em termos de ritmo mesmo, de aceleração, de aumento de venda, enfim. Então, os Estados Unidos, assim, em 2024, se provou a potência que ele é, né? Sim. E eu acho que só um adendo eu acho que ainda pode impactar muito positivamente a produtividade das empresas a questão da tecnologia, do AI, né? Porque eu estava, inclusive, semana passada, eu assisti uma palestra do pessoal da Startse que fala muito disso, né? E eles esperam que os próximos 10 anos que se tenha realmente uma noção do quanto isso vai se refletir nas empresas e na economia. Então, né? Você ainda bem no começo, Então, né? eu acho que... Eu não sou expertise no assunto, muito longe disso, mas eu tenho cada vez lido mais e tá por dentro, porque é o mundo, né? Sim. Hoje em dia é isso que mais se fala, é o hot topic, é isso, né? Então, eu acho que a gente pode ter mais surpresas ainda. A gente vai falar, inclusive, como o Trump anunciando aí com o Elon Musk uma parceria no governo, como isso pode impactar, né? A redução do custo da máquina pública dos Estados Unidos. Então, acho que isso só se prova que a gente pode cada vez mais se surpreender com a inteligência artificial no mercado, que vai resultar no balanço das empresas e, consequentemente, na bolsa, né? Sim, sim. E é muito difícil mensurar isso, né? Assim, porque, igual vocês acabaram de falar, né? O ano passado tinha uma expectativa boa e ela veio acima ainda. A gente não consegue identificar ainda quais são, até onde vai isso, né? Até onde essa produtividade vem e como isso vai impactar, né? Assim, positivamente os mercados, né? Sim, Eu acho que isso é um cálculo meio que impossível de ser feito, né? Veio para ficar tudo muito e novo. é início de um ciclo. E o mais positivo que a gente vê, principalmente dessas tecnologias, é do lado de inflação, porque a partir do momento em que você consegue aumentar a produtividade, você entrega mais resultado para as empresas, para a economia de forma geral, e você não traz pressão salarial. Então, assim, você vê que basicamente o que a gente vê nos Estados Unidos. É um Estados Unidos mais produtivo e sem pressão forte inflacionária, enfim, em cima dos americanos, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos principais também, a hora que a gente olha aqui esse aumento de produtividade puxado, né? Por tecnologia e por inteligência artificial. Agora, a gente falou, né, de atividade dos Estados Unidos, acho que o que surpreendeu também foi o tópico de inflação, né, nos Estados Unidos. E aqui, enfim, a gente teve, né, uma desaceleração de bens, de fato, que acho que é o ponto principal, foi China. Então, essa desaceleração que a gente viu também em China, eu acho que, querendo ou não, beneficiou de forma geral a inflação global e também beneficiou muito bem os Estados Unidos, que foi onde ele conseguiu continuar crescendo firme, né? Foi o que eu comentei, a gente está falando de PIB de 2024, 3%, de 25% provavelmente cresce ainda 2%, né? Continua crescendo firme. Sim. Mas uma inflação que ela mostra uma tendência de queda e uma acomodação, né? Tudo bem, está acima da meta do Fed de 2,5%. De 2%, perdão, né? A inflação está girando aí próximo de 2,5%, deve ficar próximo disso. Mas querendo ou não, a gente ainda observa uma tendência de queda, né? Então, assim, as duas pontas nos Estados Unidos surpreenderam, né? Atividade e também inflação. Tudo bem, ajudada um pouquinho por China, mas que, querendo ou não, para o cenário global, foi muito positivo para 2024, né? E um ponto sobre esse tema de inflação, né? Eu acho que eu li há umas 2 semanas atrás, e acho que tem se falado um pouco no mercado também,
não sei se é um receio, mas a política de Trump pode ser um pouco mais inflacionária também, né? E dado isso, né? Acho que a gente entrando nessa seara de um Trump sendo eleito, o que vocês veem de mercado? Então, a gente tá falando de um Estados Unidos que ele surpreendeu positivamente o mercado, entregando crescimento robusto, a inflação aí nos salários controladas, né, entregando produtividade, e agora a gente tem um governo novo, né, um governo aí, já o pêndulo foi para a direita, agora que a gente está falando, e a gente tem o Trump que... E acho que, só um parênteses, não só a presidência, né, mas como a Câmara e o Senado agora também, que é um negócio... pro lado da direita. Isso é extremamente importante, né? Então isso pode trazer um viés aí mais inflacionário, talvez, para um governo. Não sei o que vocês pensam sobre isso, sabe? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre... Hoje a agenda, enfim, agora que ele teve, né, a House, agora que ele teve a Câmara e o Senado também republicano, a agenda, enfim, a agenda inteira do Congresso é republicano, né? A margem na House foi um pouco mais apertada, né? Então, assim, diferentemente do primeiro mandato dele, ele teve uma margem um pouco maior no primeiro mandato. Agora, enfim, se eu não me engano, são 4, 5 cadeiras a mais que ele tem. Ou seja, ele tem uma vantagem, mas ainda aqui precisa um pouco mais de flexibilização para a negociação, né? O ponto o mercado ele tem aqui 2 medos principais, né? Que é o quê? O primeiro são essas tarifas, né? Que de fato ele já anunciou, enfim, que provavelmente a gente vai ter mesmo. Para a China, 60% que a gente pode ter aqui, né, dos produtos chineses tarifados, e querendo ou não, a hora que a gente olha todos os bens, 10% ele quer de taxa aqui para qualquer bem importado nos Estados Unidos, né? Então esse é o primeiro medo que o mercado tem, que é com relação aqui à tributação que ele pode colocar aqui de bens importados, né? E isso porque, de fato, você pode aumentar o preço de produtos, né? E automaticamente isso pode ter algum respingo aqui, né? Em inflação na ponta final. E o segundo medo é com a proposta que o Trump tem de corte de imposto, né? Ele fez isso no primeiro mandato e ele quer fazer agora de novo também, cortar mais ainda os impostos para a pessoa jurídica, né? Para as empresas. Qual que é o medo do mercado desse segundo ponto? É com relação à dívida dos Estados Unidos, porque a gente passou por um Covid, o mundo inteiro se endividou. Hoje, os Estados Unidos também emitiu muito forte dívida, trabalha com um nível de endividamento bastante elevado, né? Acho que pós-Covid também a alta dos juros americanos, né? Você acabou levando o serviço da dívida mais tem cara um custo dos Estados mais Unidos, alto, você tem um custo, né? Quando você teve o aumento dos juros brusco lá para você conter a inflação, isso gerou um custo da dívida muito mais alto, dado que uma dívida tão alta, qualquer percentual a mais que você tem de juros, você gera um net muito grande, muito alto, né? Então acho que... E aí esse é o medo do mercado, como que ele vai cortar juros, sendo que hoje o contexto que a gente tem é justamente para reduzir endividamento, né? Como que ele vai renunciar essa arrecadação, sendo que agora a gente precisa fazer exatamente o efeito contrário, né? Que é abater dívida, né? Eu não posso abrir mão de receitas relevantes, sendo que eu preciso abater essas dívidas, né? E o que ele fala sobre isso? Assim, o mercado questionou, ele deu alguma solução para isso ou ainda não? Questionou, e é o que ele vem comentando. Essa renúncia que ele faz aqui com os americanos, como ele compensa isso? Via tributação desses bens importados e também aumento aqui de eficiência do governo. O que seria isso? Corte de gasto. Ele já vem cortando alguns cargos públicos, já anunciou que vai cortar alguns cargos públicos bastante relevantes, e ele trouxe o Elon Musk junto com ele, que o Elon Musk, justamente por conta da tecnologia, também, enfim, consegue aqui equilibrar alguns trabalhos lá dentro, governamentais, reduzindo o custo. Né? Que eu acho que, inclusive... O maior ganho que ele vai ter vai ser nessa questão mesmo, né, Rafa? Vai ser nessa questão. Entre 500 bi e 1 trilhão de economia
que Em um curto espaço de tempo. que eles 18 meses. 18 meses que eles conseguiriam implementar dentro do governo. Só com esse corte de despesas e gestão ganho mais E eficiente. ganho de produtividade Relevante, né? mesmo, Relevante, Bem é relevante. relevante. Digitalização de Eu acho que é bem processo, enfim. relevante. Não, é extremamente relevante. A gente vê o Fed enxugando o balanço agora, né, Uhum. reduzindo dívida. Se ele entrega 1 trilhão de dólares, né, em 18 meses, ele tira, né, um sobrepeso muito forte aqui em cima de gastos do governo dos Estados Unidos, né? Então, assim, esse é um choque que o mercado ainda não compra. Uhum. Eu acho que o mercado ele tá meio em compasso de espera, né, Rafa? Eu acho que logo que o Trump ganhou, você começou a ver as taxas abrindo muito nos Estados Unidos, acho que exatamente com esse medo, né? Putz, como que ele vai equilibrar Uhum. as contas públicas? E depois que ele começou a dar umas declarações, falou essa questão do ganho de produtividade, deu um pouco mais de detalhamento, o mercado deu uma boa acomodada. Você pega a Treasury de 2 anos, saiu de 4,40 para 4,16, que estava ontem. Então você teve um fechamento forte, né? relevante, Sim. né? Eu acho que... E todo o corpo político que ele vem, né, trazendo. Então, assim, esse próprio o Scott que ele anunciou como na Secretaria do Tesouro, né? Que isso eu acho que é um dos principais pontos que a gente teve aqui do Trump. Ele era um dos únicos que era mais cético com relação aqui à trajetória de dívida dos Estados Unidos. Uhum. Então, assim, ele está bem preocupado. Então, mesmo dentro da seara dos republicanos, você tem um lado que ele é mais preocupado aqui com relação à trajetória de dívida norte-americana. Então, a partir do momento em que ele anuncia o Scott, já é enfim, alívio. É um precedente pro mercado. muito bom de fato de que a gente não vai cortar imposto a qualquer custo, né? Uhum. E eu tô preocupado aqui com trajetória de dívida norte-americana. Quer dizer, o cara tá puxando um pouco, né? Tá colocando o pé no freio, na verdade, do Exato. Trump, e o mercado gosta disso, né? E eu acho que no final é muito difícil dizer, né? Mas eu acho que o Trump, ele é um cara pró-mercado. Eu acho que ele tem essa questão protecionista muito grande, né? Dos Estados Unidos. Mas a gente não pode negar que ele é uma pessoa de mercado, né? Então ele é um cara muito pró-mercado. Eu não acredito também que ele vá sair fazendo cortes à torto à direita ao ponto de poder impactar o mercado a esse nível. Uhum. E eu acho que o mercado está comprando esse compasso de espera, né? Tanto que você vê alguns gestores lá fora já falando, acho que o Fed corta mais um pouco de juros agora e no ano que vem ele espera para ver o que realmente o Trump e toda a equipe vai implementar, não vai implementar, qual vai ser o caminho para então começar a questão de cortes mais relevantes, continuar essa atuada que ele vem tendo, né? Sim. Então eu acho que eu vejo com bons olhos, eu não acho realmente que o Trump vai sair fazendo coisa à torta à direita. Mesmo porque no primeiro mandato dele não foi... Ele teve a questão protecionista também, mas igual você disse, muito pró-mercado, né? Nós vemos uma economia americana andando bem no governo dele, né? Sim, acho que fora o finalzinho, né, que teve o evento de Covid mas que foi o caso... Swan, o mercado reagiu bem, né? Acho que a gente vai voltar a ter um pouco daquela loucura, entre aspas, né? De Trump falou uma coisa, tudo mexe. Tudo... Faz uma postagem no Twitter e aí já mexe o mercado. Mas no final eu acho que vai ter que saber separar muito bem do que é ruído e do que realmente vai ser posto em prática e o que pode ser posto em prática. Eu acho que isso é um ponto muito importante, Rafa, o Gui, que você trouxe, é que justamente vai trazer muita volatilidade, né? Com certeza vai ter posts ali, igual acontecia muito no primeiro mandato dele, que vai trazer volatilidade e para o investidor, se a gente for olhar lá na ponta, aqui no final, isso pode trazer muita dor de cabeça. Então é extremamente importante realmente saber separar o que é ruído do que de fato está acontecendo. Pode ser implementado ou não, né? O que é factível ou não. Exatamente. E eu acho que isso é ainda mais importante, né? Pensando, e aí o Bruno trazendo na questão de assessoria, trazendo o cliente final, né? O investidor final.
Porque muito tem se falado sobre a internacionalização dos investimentos, de mandar dinheiro para fora. E, de fato, a gente tem que diversificar, tem que ter patrimônio lá fora. Só que esses ruídos podem trazer também volatilidade para o seu patrimônio que está lá fora. Então, isso é extremamente importante, saber separar o que é ruído do que está acontecendo de fato. Porque para não tomar nenhuma decisão que não faça muito sentido. Exatamente. Eu acho que isso faz total sentido. Acho que a questão da internacionalização de recursos acho que hoje em dia é primordial. Exato. Né? Até por uma questão de diversificação de risco. Você acessar produtos lá fora que aqui no Brasil você não tem. Você não tem, por exemplo, uma NVIDIA aqui no Brasil. Você não tem uma própria Apple no Brasil. Sim. Eu não estou falando da empresa em si, mas uma empresa que o core dela seja esse mercado. Exatamente. Né? Então, de repente, você vai buscar mandar recursos para fora para investir em empresas que você não tem no Brasil. Né? Acho que você diversifica portfólio em questão setorial, você diversifica portfólio em questão de moedas. Exato. Né? Então, eu acho que isso é primordial por questão de risco e até para gerar alfa para as carteiras. Sim, né? Então, eu acho que... Só aproveitando o gancho que você comentou, Bruno, assim, a volatilidade a gente vai ter sim, de fato, curto prazo e não tem como sair de volatilidade, né? Enfim, a gente, nesse pós-pandemia, né, a gente ainda vive algumas oscilações muito fortes, né? Sim. Mas, vamos lá, o macro, querendo ou não, se a gente olhar o macro, ele caminha por uma tendência ainda positiva, né? Que é o quê? Eu vou ver, sim, uma desaceleração global, né? Então, Estados Unidos ainda continua crescendo forte? Continua, mas foi o que eu comentei. De perto de 3% nesse ano de 24, a gente vai caminhar aí mais por um crescimento de 2%. Que é pouco? Não. É bom. É um baita entendeu? crescimento, né? É bom. A gente não está falando de um país emergente. Exatamente. Né? Acho que vale a economia mais madura do planeta. E crescer a 2% é muita coisa, né? Exato. Inflação, mesma coisa, né? A gente veio de nível de inflação de mais de 5, 4,5%, agora a gente está próximo de 2,5%. A gente pode ter, né, alguma estabilização próximo aí dos níveis da meta do Fed, né? Então, assim, esses contextos mais macro, eles abrem espaço para a gente continuar tendo quedas de juros aqui lá fora, né? Então, assim, saindo um pouquinho do micro, olhando um pouquinho mais o macro, a gente ainda tem um cenário mais construtivo lá fora, né? Então, assim, a volatilidade ela é mais de curto prazo, mas o cenário macro ele ainda mostra aqui alguma direção mais positiva, né? Principalmente Estados Unidos, né? Bloco europeu um pouquinho pior em termos de crescimento, então não à toa lá na zona do euro a gente vai ter quedas mais intensivas de juros, né? Hoje nós estamos falando a expectativa dela cair para quanto hoje? De bloco europeu? Bloco europeu. Provavelmente vai para abaixo de 3 aí, Brunão. Porque a atividade lá ainda continua derrapando, né? E muito por influência também da China, né? Querendo ou não, a China ela consome, né, muitos bens aqui de Europa. E uma China que ficou enfraquecida, né, e que ainda se recupera, querendo ou não, trouxe alguns impactos aqui em atividade europeia, né? Certo. Então, no bloco europeu, você tem mais espaço para esses cortes de juros do que, por exemplo, os Estados Unidos, que ainda continua mostrando uma atividade mais resiliente, mas que vai continuar caindo. Sim. Né? A gente chegou, só para contextualizar, ao longo desse ano a gente não está vendo, nós não vimos na Europa uma recessão. Não, também não. Também não. Então estamos numa economia também aqui não. mais crescendo, mais devagar, mas também está crescendo. E se tiver, vai ser alguma coisa também, alguma recessão mais técnica também, porque, enfim, acho que a gente teve algumas surpresas, principalmente nesse terceiro tri, nesses últimos meses, também um pouquinho mais positiva vindo de bloco europeu, né? Não o suficiente para você trazer essa robustez, mas, enfim, não que mostre algum agravante muito forte na região, né? E acho que a incógnita aqui é China. Exatamente. Né? A gente falou um pouco, né, nos outros podcasts, falamos um pouquinho de China, que é esperado se o governo fosse dar alguns estímulos, e saíram algumas notícias de estímulos, né, no setor imobiliário, enfim. Isso já está tendo impacto na economia chinesa? Não está? Como que está isso? Pouco impacto.
a gente teve esses últimos dados que a gente teve, agora de novembro, de outubro, mostraram uma acomodação, mas nada muito relevante para mostrar alguma mudança de trajetória aqui de China, né? Como a gente imaginava, né? A gente tinha É. um call dentro da gestora de que a gente imaginava que o governo viria com um pacote mais robusto, Sim. mais que sustentasse mais o crescimento como vinha antes, e ele acabou não mostrando isso. Ele fez Uhum. alguns pacotes, mas eu acho que longe do que o mercado como um todo esperava. Acho que tem bastante gente e grandes gestores um pouco mais céticos com China, que tem esse call de que, putz, acho que esse marasmo vai perdurar mais do que a gente imagina. Uhum. E a gente, na outra ponta, era um pouco mais otimista, né? Uhum. Eu acho que o grande ponto de China, falando de mercados, eu acho que... De mercados, tá? Eu acho que o pior já ficou para trás. Tá. Eu acho que a gente vem de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de China muito difíceis lá dentro. Sim. Eu acho que o governo chinês, bem ou mal, ele acendeu o alerta, de repente não o vermelho, mas o amarelo, tanto que eu acho que eles começaram a fazer alguns ajustes internos, não o suficiente para trazer um impacto robusto que retome aquele crescimento que a gente está acostumado de China. Tá. Né? Então, eu acho até uma das principais apostas nossas é Vale. Uhum. Né? Eu acho que a gente vê um minério ainda acima de $100. A gente vê um dólar a 6 Beneficia reais, totalmente de repente, ela. é piso, né? A gente Sim. até vindo pra cá, a gente comentou Os 6 isso, reais né? ser De piso repente, putz, 6 reais de repente é piso. Não que seja, mas tá parecendo ser, até que o governo aqui se adotar algumas outras posturas. Sim. Né? Então, a gente particularmente não vê, né, Rafa, mas muito downside assim de China. Provavelmente a gente vai continuar vendo alguns estímulos ainda de China, né? O que aconteceu? 2024 se mostrou a China, se a gente olhar a inflação de China, tá? Que acho que representa bem, ela está estável. Ou seja, a gente não tem um consumo ainda forte na China, né? Isso se reflete na atividade. Então, a atividade da China patinou. Então, não à toa que no meio do ano, a gente teve o governo anunciando estímulos aqui para tentar reanimar a economia chinesa. Qual que era o principal ponto, né? O principal obstáculo que você tinha aqui para esses estímulos, né? Juros americanos. Por quê? Se o Fed não descesse mais esses juros e eu entrasse forte com esses estímulos, eu teria uma depreciação muito forte da minha moeda. Não era o que a China queria. Então, a China estava com medo de depreciar mais forte a moeda deles, né? Por quê? Porque também perde poder de compra lá dentro, enfim. É o que a gente vê um pouco aqui de Brasil, né? Então, eles estavam segurando um pouco para soltar esses estímulos num timing melhor. Quando o Fed começa a cair esses juros, a China vai lá e, puf, anunciou aqui uma enxurrada de estímulo para pegar investimento, para pegar consumo, para pegar mercado imobiliário, que o mercado imobiliário ainda está bastante estagnado, né, em termos de vendas. Então, assim, a China ela ficou um pouco à mercê do Fed, né? Só que esses estímulos que ela soltou, isso chegou perto a 1% do PIB. Se a gente olhar um pouquinho na história, isso é praticamente nada. Se a gente pegar de 2010, o que ela teve até 2020, quando ela entrou com os estímulos mais fortes, era próximo de 5%, 6% do PIB. Uma diferença, né? Então, é o que o mercado fala, ela só jogou 1%. Nesse ritmo de estímulo que você está jogando, você não vai conseguir atingir a meta de 5% de crescimento anual. Você vai precisar fazer mais estímulos, né? De fato, enfim, acho que a China ficou em compasso de espera, seja do Fed para abaixar esses juros, ou seja nas eleições aqui americanas quem venceria, né? Porque a gente pode ter um impacto mais forte aqui para a China em termos de tarifação, né? E o que aconteceu foi que agora, recentemente, a gente teve a China anunciando aqui também, né, um pacote mais amplo de estímulos, depois da entrada do Trump, né? Então, assim, provavelmente, a hora que a gente olha um pouquinho para frente de China,
aqueles dados mais fracos, né, de níveis de atividade, principalmente aí do mercado imobiliário, eles devem melhorar. Uhum. Não que seja uma melhora, enfim... Ao ponto de voltar ao otimismo que a gente sempre... De mudar toda essa dinâmica, putz, né? vai voltar a crescer 6, algo 7%. estrutural mais forte. Não, mas assim, provavelmente a China vai continuar entregando, fazendo o que ela precisa fazer, entregando esses 5% de meta de crescimento, né? Uhum. Então, assim, o Gui comentou dos mercados lá chineses, né? Foram mercados que sofreram muito, né? Enquanto nos Estados Unidos a gente via máximas históricas para ativos de risco, na China era o oposto, Uhum. porque o mercado, ele de fato se concentrou nos Estados Unidos e saiu um pouco de China com esse medo, né? De desaceleração de atividade mais forte, né? Para 2025, enfim, provavelmente a gente vê níveis mais estáveis, e pode até ter alguma recuperação de China, né? Então, não à toa que a gente já tem visto alguma volta de algum fluxo na China, né? Sim. Aí é mais posição técnica, enfim, que o Gui comentou, né? Mas a gente pode ter algumas surpresas positivas de China. E conforme for o governo Trump for evoluindo também, for tendo mais perspectiva do que ele está fazendo, eu acho que pode despertar na China. Acho que pode ir para os dois lados também, né? Pode ser ou positivo ou negativo, né? Eu acho que tem esses dois lados que o mercado pode entender as medidas que ele vem tomando e a gente acabou não comentando, mas assim, próprio mercado de commodity, né, foi bem em linha com China, né? Ele desacelerou muito forte preços, né, esse ano por conta de China, né? E nesses níveis, enfim, tá um pouco precificado já, né, qualquer seara mais negativa. Então, por isso que a gente vê alguma recuperação aí, olhando um pouquinho para 2025. Legal. E, inclusive, acho que China, a gente falou em alguns podcasts aqui que a gente teve, nessa mudança, né, Rafa, estrutural da China, onde você deixa um pouco de ter o grande propulsor de crescimento da China no mercado imobiliário para ir um pouco para consumo, né, Rafa? Que realmente é uma transição bem demorada, mas que no final das contas você muda um pouco o padrão da economia, né? Então, eu acho que muito lento ainda, né? Mas a gente... eles têm um caminho muito forte ainda para fazer. Se a gente for comparar com uma grande economia de consumo, que a gente for pensar nos Estados Unidos, né? É um longo caminho, de fato, né? Assim, é muita... Mas eles têm que se movimentar também, isso, né? acho que o lado bom liga um alerta, né, para eles. Olha, o que tá acontecendo é um pouco isso, putz, vamos começar... Claro, você tá falando de mudar um transatlântico, né, de direção. Então, não vamos esquecer o que a gente faz, o que já dá certo, o que faz a gente crescer, mas vamos começar a fazer essa transição e implementar a questão do consumo, né, dentro da população. Mesmo né? porque você tem um mercado consumidor gigantesco. Né? Então, se você consegue fazer uma mudança como essa, é relevante, né? Muito relevante. É muita coisa. É muita coisa. Legal. E dado que a gente está falando, né? Falamos dos Estados Unidos, falamos um pouquinho de Europa, a China, que é o nosso grande parceiro comercial, a gente não pode deixar falar de Brasil, né? Tudo que aconteceu esse ano, bolsa para baixo, juros futuros para cima, muita discussão de teto de gastos, né? Enfim, trajetória de dívida. Faz um resumo pra gente aí do que aconteceu, essa loucura que foi aqui, né? Depois o Rafa fala melhor em detalhe, mas eu acho que a gente viu uma deteriorização muito grande nas últimas semanas, né? Nas últimas 3 semanas, um mês. Muito forte. Né? Eu acho que a principal questão que pegou o mercado foi, poxa, a gente estava esperando um anúncio de corte de gastos, né? Que demorou bem ou mal 3 semanas para sair. E quando saiu, ele vem, antes de falar do anúncio, ou em conjunto, ele tá falando da isenção de uma faixa etária muito grande de imposto de renda. Eu acho que ele acabou botando aquela expressão, né? Ele botou o boi na frente da... A carroça na frente dos bois. Foi literalmente isso. Sim. Né? E eu acho que o mais preocupante que a gente vê as mídias, os jornais, todo mundo noticiando muito o dólar, mas o que vem acontecendo no mercado de juros é muito relevante. Nós estamos com juros futuros precificando uma Selic terminal mais alta do que na Dilma. É muita coisa. É muita coisa, né? Então, assim, eu acho que é bem preocupante. Eu acho que mais preocupante ainda é quando o governo e toda a base vê isso e realmente não se toma uma atitude. Sim. Né?
e joga a culpa para cima de terceiros, para um presidente do Banco Central que teoricamente é do antigo governo, sabe? Eu acho que o mercado está dando um recado muito importante para o governo e que se o governo não mudar essa postura, isso vai chegar na ponta, na população. Pode demorar um pouco mais, mas vai chegar. Sim. Né? E eu acho que o que mais me preocupa é assim, como a gente falou da questão dos Estados Unidos, quando você tem os juros mais altos, a dívida fica muito mais caro. Tá refletindo, isso vai refletir já nas prateleiras do supermercado, porque as empresas com juros tão altos, do jeito que tá precificando, ela vai repassar ela isso. vai repassar. E se você pegar a estilingada do dólar, foi muito menor do que a estilingada dos juros. Uhum. A gente tá falando de uma NTNB que, igual o dólar, de repente, parece que virou piso a 6. A NTNB virou piso a 7. E é uma loucura de pensar isso, né? Um IPCA mais 7, um juro real de 7%. É isso. Então, tem muito risco embutido aí, né? Acho que muito risco e a reflexão que fica, que empresa ou qual empresário também vai investir dado esse cenário, dado esse prêmio de risco que tem e dado a atratividade desse investimento, de você ter uma aplicação com risco zero, você tendo um juro real de 7% ao ano, né? É muita coisa. Acho que isso é muito importante, claro. O empresariado brasileiro é demais, né? Porque a gente já viveu isso algumas vezes e mesmo assim o país continua crescendo, continua fazendo investimento, continua... A roda não para, não mas para. acho que o Brasil aguenta 1, 2, 3 vezes isso. Acho que... você vai colocar um pé no freio, né? Invariavelmente. Acho que é isso. Vai assustar, acho que vai ter empresários que eles vão continuar nessa leva, vão se reinventar nesse cenário, mas não é todo mundo, né? Isso você pode trazer uma quebradeira geral. Né? É isso. E aí, de repente, o Carl vai falar melhor, mas a gente hoje em dia está praticamente no pleno emprego aqui no Brasil, né? Você tem uma taxa de desemprego muito alta. Então, assim, o quanto, de repente, uma desaceleração dos empresários um pouco mais brusca pode se refletir nisso e impactar a economia, né? Eu acho que a gente está numa linha muito tênue disso. Hoje os riscos aumentaram bastante, né? A gente tá acabando um pouquinho pior, mas a gente começou bem o ano, né? Que acho que, enfim, você teve surpresas lá fora, mas você teve surpresas muito fortes aqui no Brasil, né? Tanto é que, se olhar a atividade, esquece, o começo do ano o mercado estava colocando a atividade em 2%, hoje está colocando aí acima de 3%, né? Então, assim, você teve algumas surpresas de atividade para cima e bem positivas, né? Então, assim, a gente começou o ano relativamente bem, né? A atividade, querendo ou não, surpreendendo positivamente. Quando a gente olhava aqui contas públicas do governo, também uma arrecadação que, querendo ou não, via aumento de tributos, mas você tinha uma situação mais favorável aqui em termos de contas públicas, né, que querendo ou não trazia tão forte esse risco de dívida, né, do Brasil. Então, assim, no começo do ano, você teve um viés mais construtivo de Brasil, né. Essa atividade, que acho que esse é o ponto principal, que esbarra também um pouquinho em endividamento, puxado justamente por esse mercado de trabalho, que está extremamente aquecido, né, taxa de desemprego nas mínimas, desde pré-Dilma, né, que a gente tinha ali nos níveis mais baixos que a gente já teve aqui de Brasil, mas também por conta aqui dos estímulos fiscais que a gente teve aqui de Brasil, né? Então, assim, acho que grande parte dessa distorção que a gente teve, né, com relação a essas projeções de atividade, foram por conta desses estímulos, né? Porque, querendo ou não, chega, né, na ponta final, né? Então, assim, de Brasil, foi um início teoricamente mais positivo, né? O grande ponto é que, com esses estímulos, né, e automaticamente essa economia ainda forte, eu comecei a ver alguns desconfortos em termos de inflação, né? Então, nível de preço que a gente estava vendo, alguma tendência de queda até primeiro semestre, final do primeiro semestre, voltaram a trazer alguns sinais de reaceleração, né? Então, assim, se eu tô com uma economia ainda bastante firme, né, crescendo acima do potencial, né, que eu tô com um hiato aberto, né, que é de fato, enfim, uma economia que ela cresce acima do que eu consigo, né, e automaticamente isso aumenta os preços, né.
E com uma inflação reacelerando, aí o Banco Central entra e começa aqui a subir juros, né? Então, diferentemente, a gente está num ciclo econômico distinto do mundo, né? Enquanto o mundo inteiro cai os juros, a gente aqui começa a subir os juros. Começamos a subir os juros muito por conta de inflação e atividade forte, né? Mas agora o que entra é principalmente esse risco que o Gui estava comentando, né? Se a gente tem ainda esses estímulos muito fortes na ponta final, provavelmente esse Banco Central vai precisar subir mais ainda os juros para conseguir controlar a inflação para chegar na meta aqui dos 3%, né? E é o que a gente tem visto. Hoje o Banco Central já começou, né, a fazer esses ajustes de Selic para cima. A gente terminando perto de 12% a Selic, né? Completamente inverso com o que o mundo vai fazendo. Exatamente. Né? E é onde você começa a trabalhar com esses mercados, né? Esses preços aqui com prêmios aqui maiores, né? Que foi o que o Gui comentou. Então, assim, a gente começou o ano mais construtivo, esses estímulos não impulsionaram ainda mais a atividade, o Banco Central teve que entrar, e automaticamente a gente saiu de órbita com o mundo. Né? E hoje, quando a gente olha para frente, são alguns riscos que a gente vê para o Brasil de 2025, que são o quê? Esses juros ele vai precisar subir mais forte, né? Então, antes, enfim, o que era impensável a gente ter juros a perto de 14% ou acima, cenário base. Mercado inteiro hoje vem colocando alguma coisa nesses níveis, né? E com os juros elevado, né, nesses patamares, a economia não vai conseguir, ela vai desacelerar, né? Então, se uma economia desacelera no ano que vem, o que isso tem impacto em contas públicas? Provavelmente eu vou arrecadar menos imposto. Se as empresas estão ganhando menos, provavelmente eu arrecado menos imposto. E se eu arrecado menos imposto, a nossa dívida, né, que está aqui crescendo, né? O mundo inteiro está crescendo dívida, mas a nossa dívida está crescendo muito forte, está crescendo mais do que a receita, né? A gente tem receita crescendo 10% ao ano, que é um crescimento muito relevante, mas a despesa ela cresce 12%, 15% ao ano. Ela cresce mais, né? Então, assim, se eu tenho uma desaceleração de atividade, isso pode ser ainda mais preocupante. Gap abre mais ainda. Né? Até porque mercado de trabalho está na mínima, então se eu aumento o desemprego, eu posso aí sim, de fato, precisar de mais estímulo para não deixar... E você não vai ter como fazer estimular, né? Uma trajetória de dívida mais difícil, né? Então, assim, o cenário de 2025, ele se torna um pouco mais desafiador por conta disso, né? De atividade, de inflação, de BC, né? Com juros lá em cima e contas públicas num cenário mais desafiador. Como poderíamos resolver este problema de trajetória de dívida? E só um parênteses, né? Pode ser cedo dizer, mas a partir do segundo semestre do ano que vem, já é um ano antes de eleição. Período de eleição. Aí que começa. Estou falando um ano antes de eleição. Sim. Né? Então, o Rafa falou, acho que todas as fragilidades que a economia tem, os desafios, e um agravante maior ainda, que é um ano de eleição, que... Acho que independente do candidato que tiver, acho que talvez menos do que a última eleição, mas ainda vai continuar uma polarização muito grande, né? E é muito difícil você ver esse governo reduzir os estímulos dele em um ano antes da eleição. Bem improvável isso, né? Essa é uma discussão extremamente saudável, são modelos distintos que cada governo tinha. Ele é a favor de maior investimento público, tracionando a economia. Então, de crédito público, traçando a economia. Então, assim, esse modelo que a gente tem hoje, ele incentiva esse estímulo, ele incentiva esse direcionamento de recurso para ter esse crescimento forte de economia. Qual que é o impacto que eu tenho disso? Eu vou trabalhar com uma inflação mais alta, entendeu? Agora, o governo anterior não, ele incentivava mais investimento privado,
né, onde eu consigo aqui aumentar eficiência de empresas, que automaticamente isso reflete em lucratividade, eu consigo uma arrecadação maior, né? Então, assim, são modelos distintos, né? Mas esse que hoje a gente tem, enfim, caminha para essa direção, né? De provavelmente a gente continua tendo gastos mais elevados, uma inflação mais latente, né? E aí a preocupação com, de fato, trajetória de dívida, né? Que aí a gente tem recentemente, enfim, diversos ruídos, né? E o pacote que o Gui comentou no início era um dos únicos alívios que a gente poderia ter, alguma sinalização de que, de fato, o governo está comprometido, né? Porque, vamos lá, arcabouço fiscal, né? Que é espinha dorsal para a gente ter esse comprometimento, né? De pagamento de dívida do governo, quem fez a meta foi o próprio governo. Sim. No meio do ano, ele revisou a meta que ele mesmo fez no ano passado, né? E agora, o risco que a gente tem é ele não conseguir entregar nem a meta que ele mesmo estipulou, né? Então, assim, é um recado muito ruim, né? E aí, automaticamente, se aumenta os riscos, se aumenta os prêmios, e a gente fica um pouco, né, um pouco mais cauteloso, né? Sim. Que é, inclusive, uma discussão, né, Rafa, dentro da gestora, o mercado ainda está comprando o arcabouço fiscal ou não? Exatamente, porque não cumpriram, Né? mexeram metas, né? E aí? E a gente não sabe dizer, né? Acho que... assim, você pega os grandes sites, eles falam que ainda entrega o arcabouço fiscal com alguns ajustes, né? Mas acho que, assim, independentemente disso, o que se prova é que o arcabouço ele é frágil e que ele não é sustentável. Então, assim, para 2026, né, a gente vai precisar ter algumas mudanças drásticas com relação a essa métrica, né? Sim. O que é muito ruim, né, institucionalmente falando, né? A gente teve uma revisão um ano e pouquinho atrás, aí a gente está falando em outra revisão em 2026, que são períodos de tempo muito curto Para se rever, para né? se rever uma coisa Isso tão não te séria. dá, isso não dá. Não te dá segurança nenhuma que você Exatamente. faz. Eu não tô falando, de repente, de bolsa, de câmbio, nada disso. Tô falando Economia real. realmente um crescimento estrutural do país. Sim, Né? Você não tem realmente uma segurança para poder fazer investimento, para você, sim. sabe, empresas de fora do Brasil vir para o Brasil. A gente estava até conversando, vindo para cá, um amigo dele que trabalha numa multinacional, né, numa montadora multinacional, onde ela fechou praticamente todas as operações dela na América Latina e agora cogita fechar no Brasil E uma loucura contábil. pela loucura violenta. contábil que eles têm aqui nesse país, entendeu? Então, acho que o recado, a mensagem é muito ruim. Sem dúvida. Independente de bolsa, vamos esquecer de ativos líquidos, como a gente chama, vamos para a economia real. Acho que é o grande propulsor de crescimento do país, né? Sim. Eu acho que o recado é muito grande, né? Sim. É muito ruim. Então, eu acho que cada vez mais fica feio pro país esses recados que a gente vem passando, principalmente pros gringos. Sim. Ô, Brunão, esse é um ponto legal que o Gui comentou, que eu acho que é bom explicar pro pessoal, né? Por que a gente vê esse PIB crescendo forte e a gente continua um pouco mais negativo, né? Porque esse não é um crescimento sustentável. O que é esse crescimento sustentável? Não é um crescimento de que, olha, os empresários enxergam um cenário ainda forte de consumo e aí eles tendem a investir mais. Não, o que está acontecendo são consumos pontuais provocados pelos incentivos, pelos auxílios fiscais. Então, o ponto se o governo corta esse auxílio fiscal, no dia seguinte, acabou esse consumo. Então, imagina um empresário que ele vai investir numa nova fábrica. Ele começa a investir numa nova fábrica. Tem alguma mudança lá dentro com relação a, enfim, algumas métricas e tira esse auxílio ou diminui esse auxílio, ele vai ter uma capacidade ociosa muito alta. Então, assim, com os juros altos do jeito que está... Então, potencializa assim, ainda mais. Mesmo esse PIB alto, crescendo, é isso que a gente fala. Estruturalmente, ele não tem vertentes aqui construtivas, né, positivas. E esse é o perigo a hora que a gente olha para frente, para 25, né? Então a gente está falando de um 2025 que a gente tem um cenário, vamos dizer assim, nebuloso.
pela frente, De né? desaceleração de atividade. A atividade não vai conseguir continuar crescendo do jeito que ela está crescendo. Uhum. Essa inflação continua subindo e subindo rápido. Acho que mais rápido ainda do que o mercado coloca na curva. Se olhar o Focus, está próximo aí de 4,5%, né? Um pouquinho acima de 4,5%. Provavelmente vai mais próximo de 6% essa inflação. Então, Isso que eu ia falar, isso que o Focus demorou, né, um pouco para Ele sempre pra são dados atualizar. mais atrasados, né? né? E essa Selic que também vai continuar subindo, porque o trabalho do Banco Central é ancorar a meta de inflação, né? Então, assim, não tem segredo. Basta saber se o trabalho do Banco Central vai ser suficiente, né? Aí eu acho que a gente precisa de uma ajuda também aqui do governo para trazer um pouco esse controle aqui mais forte de gasto. Tem todo né? esse papo também que acho que daria um outro podcast para falar da Sim. independência do Banco Central, do governo, pressionando Sim, esse Banco Central também, né? Que isso pode trazer problemas para a nossa economia, né? Embora eu acho que pelas primeiras declarações, né, do próximo presidente, eu acho que ele vai ser extremamente técnico. Sim. Eu acho que é uma pessoa jovem com uma carreira inteira pela frente. E assim, eu acho que as próprias nomeações que a gente teve agora, as recente também nas nomeações, diretorias, O próprio mercado gostou, né? Exato. É bem Então, técnico. eu não acho que a gente pode ver nesse curto, médio prazo uma interferência maior no Ótimo. Banco Central, Uhum. graças a Deus. Isso eu acho que não é um risco que, enfim, a Não gente tá- tem não para tá no 2025, 2026. Eu acho que esse não tá nem no radar. Uhum. Vai Ele ser não vai mais dar. aqui inflação em nível de atividade. Eu acho que o mercado vai ficar muito nisso de inflação, né? E atividade. Principalmente inflação, né? Acho que eu e o Rafa, a gente pegou o finalzinho ali da inflação descontrolada. Acho que a gente não se lembra muito, mas quem lembra realmente, acho que se botar na ponta do lápis, prefere um juros mais alto para trazer essa inflação para a meta do que viver aquilo que foi viver o vivido, que a né? gente viveu, Hum. né? Então eu não sei, eu acho que vai ser um ano bem desafiador. Eu acho que essa questão das eleições no segundo semestre já vai começar um ruído muito grande. Uhum. Seja para um representante de direita, seja se vai o atual presidente ou não ser candidato, seja o que quer que for, eu acho que vai ter um ruído já no segundo semestre do ano que vem que vai começar a fazer preço. Acho que a gente vai entrar aqui de novo, como a gente falou agora lá fora do Trump, vamos dividir um pouco o que é ruído e o que é real. E aí, dado mas eu isso, acho né? O que- que vocês pensam? E aí, pensando na frente de investimentos, né? Fala assim, olha, a gente está pensando que faz sentido ficar alocado em tal classe de ativo, renda variável talvez não. O que vocês estão vendo? O que a gestora, que a cabeça dos gestores estão pensando para isso? Olha, eu acho que, dado o nível de atratividade de bolsa e de algumas ações específicas, é muito difícil. A gente falou isso no penúltimo podcast, vem falando, mas é muito difícil você ficar fora de bolsa. Uhum. Né? Eu acho que a questão é o quanto você está disposto a perder no curto prazo e o quanto você tem estômago para alocar nessa classe de ativo. Eu acho que essa é a primeira questão. Sim. Né? Acho que um pouco de você tem inflação, né, de NTNB na carteira. Assim, ó, indo do macro para o micro, né? O macro, quando a gente tem alta de juros ela favorece muito renda fixa, né? Então, assim, não tem como, majoritariamente, a renda fixa vai continuar ainda performando bem e vai ser aqui o carro-chefe de Brasil, né? Dentro de renda fixa, você tem algumas oportunidades, por exemplo, com ativos isentos, que você deve ter, você tem visto muito, né? Muita empresa também ainda partindo para emissão de ativos isentos. Esse acho que é uma classe ainda bastante interessante, mas ativos que também têm uma correlação com essa Selic mais alta, né? E para renda variável? Juros alto e subindo, ele tem um viés mais negativo para a renda variável. Então, assim, para a Bolsa, um juros alto e um juros subindo, que a gente não sabe hoje qual que é o teto, ele é mais negativo. Agora, ele é mais negativo, é fato de eu não ter exposição em Bolsa? Aí, não. Por quê? Você tem alguns, dado esses níveis que hoje a gente tem, pode ficar mais barato? Pode ficar mais barato. Porque a gente ainda não sabe qual vai ser o limite dessa Selic. Então, isso você tem impacto, né? A partir do momento em que eu tenho uma Selic mais alta, isso impacta
lucro das empresas, os lucros das empresas caem e Uhum. automaticamente eu tenho um impacto aqui em preço de ativo, ativo. né? Mas alguns ativos na bolsa tendem a performar muito bem. Quem? Por exemplo, ativos que têm que são dolarizados, que têm uma receita que mais é dolarizada, né? Exportadores, por exemplo. A gente tem visto o dólar virou piso, esses 6, né? R$ 6 um dólar, né? Então, assim, provavelmente esses players, né, que são mais exportadores, ou que podem buscar alguma recuperação de China, podem se sobressair, né? Certo. Agora, se a gente olhar o índice de forma geral, aí é bem provável que, enfim, a renda fixa você vai conseguir alguma performance um pouco mais forte. Tanto né? que nós estamos falando aí de NTNBs Você tá para falando de um juro real a 7. a 7%. Se Né? quem mantém isso, se você mantiver isso até o vencimento, sei lá, você pega uma 2035, né? Ou seja, com vencimento até 2035, cara, você quase triplica seu patrimônio. Né? Redeado da inflação. Redeado da Você inflação. não está sofrendo inflação, né? Então, acho que são ativos muito bons. Eu acho que Sim. a pessoa física ou o investidor institucional que, de repente, não está preocupado ali com a cota dele no mês a mês, Sim. né? Eu acho que é muito interessante você Sim. ter uma parcela do seu patrimônio bem ou mal redeado da inflação. Com certeza. Mais 7, né? Você Sim. tá falando o que você falou. Você, em 10 anos você triplica o patrimônio, né? É muita coisa. É muita coisa. É relevante. É isso, realmente né? relevante. E com um risco relativamente pequeno. Você tem o risco do governo brasileiro, putz, as contas... o fiscal está completamente descontrolado. Eu acho que tem esse lado, mas acho que o Brasil também... Ele tem o pêndulo, né? Eu acho que... Ele é o aluno mediano que o pessoal fala, né? Na hora que vê que vai reprovar, ele vai lá, E faz estuda a lição de faz a casa, lição de casa né? e passa, né? Muito... Embora dá medo isso, né? E acho que é muito ruim a gente Nossa, demais. viver assim, né? Então, assim, acho que dado o risco, são ativos muito relevantes. A gente vê, o Rafa falou de alguns papéis de renda fixa privado, debentures, né? Nós temos, acho que tem CRIs saindo no mercado. Sim. Com taxas muito altas boas. e isentas, né? E a gente está falando de Isentas. empresas grandes, empresas resilientes, Triple A, né? Triple A, sabe? Com taxas próximo disso, se não melhor do que isso. Né? Eu acho que, se eu não me engano, a gente estava ouvindo o Atacadão, né, Rafa? Ele está fazendo são empresas, enfim, que têm uma geração de caixa mais resiliente, né? E conseguem, enfim, você consegue ter maior previsibilidade de lucro, Sim, né? Automaticamente você consegue aqui ter uma rentabilidade maior, né? Sim. Então, assim, principais triggers, né? Eu tô vendo uma Selic alta, Uhum. né? De 14%, 15%, 13,5%, não sei. O mercado ainda não sabe o teto, né? Mas eu tô vendo essa Selic subindo e uma Selic alta. Renda fixa performando bem, né? Eu tô vendo um dólar bastante apreciado, né? Então, isso pode me favorecer alguns papéis quando eu olho principalmente bolsa. E provavelmente eu vou continuar vendo um dólar apreciado com o Trump lá fora, fortalecendo tarifa e os Estados Unidos ainda firme. Acho que isso é uma coisa legal do Rafa, que o Rafa falou, que a gente não comentou, que é exatamente isso, né? Não é só o Brasil com esses ruídos que causou também a desvalorização do dólar, né? Eu acho que o Trump, a vitória do Trump, dado todo o histórico dele, o que ele fala pra frente, fez o dólar americano fortalecer perante A gente vê um DXY todas as subiu moedas. bastante, Subiu né? bem, Subiu né? bem forte. Né? Então, acho que isso é relevante. Então, acho que para construção de portfólio, como você perguntou no começo, você diversificar, você mandar dinheiro para fora, comprar, seja bond, seja mesmo equities lá fora, também é uma classe de ativo relevante, porque eu não vejo nos próximos 4 anos com o governo Trump, acho que o dólar, não só frente ao real, mas perante a todas as moedas, né, Rafa, tem uma forte desvalorização, pelo contrário. Né? Então, acho que também faz sentido aí você mandar um pouco de dinheiro para fora, você alocar lá fora, sei lá, putz, o S&P pode ser que venha uma realização, depois que o Trump ganhou foi um rally, pode ser, mas eu acho que é construtivo, né? O cenário de alta. ele pode acontecer, e é normal, né, a gente ter essas realizações, né? É normal e saudável, né? É normal. A gente abre oportunidades, e né? saudável, né? Então, acho que de ponto de vista de alocação, acho que mandar dinheiro para fora também faz total sentido para o investidor na ponta final. Legal. Legal. Enquanto não tiver visibilidade, né? Enquanto não for mais clara, né? Visibilidade à frente, tem que se proteger, né? Então, você se protege com renda fixa, se protege um pouquinho com dólar
e pega algumas pimentinhas aí Para com- tentar e ainda um mais eu ganho acho de que assim. consegue de- Conhecendo um pouco do público de vocês, dos clientes de vocês, acho que muitos clientes já são de economia real, né? Então, Sim. se de repente tiver essa desaceleração que a gente acha que pode ter, Ele já vai eles vão sofrer esse impacto. Então, de repente, putz, faz total sentido Sim. você diversificar e mandar Sim. pra fora, né? Não, sem dúvida. A gente aproveitar essas taxas mais altas, uma NTNB, alocar. A gente está falando de NTNB a níveis de crise de governo Dilma, né? O Dilma 2. A gente está falando aí de pós-fixado também, com Selic Uhum. subindo. Enfim, a gente tem muita oportunidade mantendo o perfil de risco Sim. baixo da carteira do cliente. E, de fato, né, a bolsa está barata. Eu acho que ela pode ficar mais, mas assim, a gente não pode negar que ter ações boas de empresas boas, resilientes, eu acho que é um bom caminho também para a gente pensar em alocação de recursos. A gente não Com pode certeza. deixar isso de lado, mesmo porque em cenários adversos assim, nós temos ações subindo, né? Nós Uhum. temos Embraer esse ano, tanto que uma Embraer subiu, Sim. uma Nós temos JBS, uma Suzano, JBS, uma enfim. Marfrig, né? Eu acho que nem tudo é ruim, né? Tem isso. muita coisa boa a para ser. própria Petrobras, Stock né? Que a picking. gente estava completamente fora, né? Lá Sim, dentro, dado o sim. risco político também, né? Então, assim, acho que tem coisas muito boas. sim. Legal. Pessoal, acho que a gente vai encerrando por aqui, né? Quase uma hora de bate-papo. Boa. Bom, então, pessoal, resumindo aqui, né? Nós passamos por um período, né? Um ano bem atípico, né? Assim, Estados Unidos surpreendendo positivamente, o Brasil surpreendendo negativamente. Temos muitos ruídos ainda para o próximo ano, né? Principalmente Brasil, a gente tem uma lição grande de casa a ser feita, então isso requer aí paciência, requer estudo e principalmente investir em ativos que vão te gerar mais segurança, que vão te gerar um retorno, mesmo num cenário adverso que a gente está vivendo, e também a questão da internacionalização de ativos, ela é extremamente importante. Gui, Rafa, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado Obrigado você. por trazer o conhecimento de vocês, a visão de vocês de mercado. E acho que boas festas e que o ano que vem seja Seja melhor, menos né? turbulento do que É um esse prazer, ano. Brunão. Com É um certeza. prazer estar aqui sempre. Ano que vem vamos estar aqui de novo falando do que está acontecendo. Esperamos que de coisas boas, Com né? certeza. Coisas positivas. Cenário mais positivo. Maravilha. Isso aí. Pessoal, a gente fica por aqui. A gente agradece aí a presença de vocês, a atenção de vocês e até a próxima. Boas festas, feliz 2025 para todo mundo. Um abraço.